Gente, olha o que eu achei. Gente, que dia, hein, ainda por cima? Olha só. Isso aqui foi quando o Lula se elegeu em 2003. Você tinha essa idade, é? Ah, que bom. Tinha. Olha isso aqui. Ai, que linda. Essa, para mim, é o auge, querida. Porque ela pegou o cap do tio Bolsominion, que trabalhava no exército, e a festinha dela da Hello Kitty. Ah, não. Não, era de uma prima. Ah, tá. Eu ia falar, Arthur, a gente vai perder assunto aqui hoje. Já pensou? Tipo, ela é assim, uma criança viada feliz, assim. Tem uma história de bullying? Imagina. Não, era ótimo. E se foi reprimida? Não. Não, Ah, então imagina. tá. Esse foi o Arthur, gente. Muito obrigado. Então tá, já jogamos conversa fora aqui. Provavelmente rola um prólogo. A gente tem uma vinheta maravilhosa que vai entrar daqui a pouquinho. Então podemos começar? E aí, criançada viada, criançada adulta, criançada hétera do Brasil e de outros lugares do mundo, porque sim, a gente sabe que tem gente assistindo em outros lugares, porque uma das coisas desse contexto virtual que a gente está vivendo é que tem muita gente de outros lugares que estão podendo fazer parte dessas outras plateias. Eu sou Daniel Oliveto e esse é o Criança Viada Show, porque sim, a gente precisa falar do assunto e por que não, a gente não volta mais para o armário. Criança viada, criança viada, criança viada, criança viada, show. Nós estamos disponíveis no YouTube, no Spotify, então você pode ver a gente aqui, admirar nossa beleza, dar risada com a gente, ficar um pouco mais pertinho, ou você pode ficar pertinho também de outras maneiras, você pode ouvir a gente no Spotify, enquanto você está lavando uma louça, fazendo uma faxina, ou mesmo na hora de dormir, para desligar um pouco desse tanto de notícia ruim que a gente está tendo todo dia, tá bem? A gente vai falar de arte, de infância, de memória, de dublar umas músicas com uma toalha enrolada no cabelo, mas vamos falar também de bullying, de traumas e de outras coisas que foram de outras memórias não tão agradáveis da nossa infância. E, sobretudo, no recorte aqui desse projeto, a gente vai falar um pouco sobre como a arte representou uma forma para essas crianças viadas descobrirem uma forma de ser quem elas querem, quem elas precisam ser. E aí, viado? A criança viada do nosso episódio de hoje, ela veio do oeste catarinense, desbravando o sertão para a Ilha da Magia. Ele é ator, educador, eu vou até colar porque ele é multitask, agitador cultural, educador, clown queen, pesquisador, podcaster, produtor, sócia majoritária da Bafo Cultural e há rumores de que ele começou a carreira muito jovem. Sim, estamos falando com uma criança viada e uma criança viada mirim, um talento mirim do teatro e da arte catarinense. Eu estou aqui com o Arthur Rogoski Gomes, a.k.a. Suzaninha. Bem-vindo, amor. E aí, gatinha, Miss Bumbum, eu tô aqui piscando, mas é o que temos para hoje, é assim que a gente vai estar trabalhando. Guria, que prazer inenarrável estar aqui com a senhora e com todas essas colegas que estão nos acompanhando. Eu fico extremamente lisonjeada, né, principalmente pela temática que a gente vai estar debatendo aqui hoje, mas por saber que as nossas infâncias dissidentes, né, e os nossos corpos abjetos nessa sociedade careta e retrógrada têm espaço de existência e esse espaço se chama a arte e a cultura, né? Acho que é bem importante a gente ressaltar que o lugar nosso de sobrevivência enquanto crianças viadas, enquanto corpos estranhos, sempre foi o espaço da arte, né? Não sei, assim,
eu me encontrei muito no teatro, pequenininha, lá no Oeste Catarinense, em Chapecó, já batia o meu bom tamanco nos cursos de teatro oferecidos pela prefeitura. E como uma boa bichinha do interior, guria, ela queria conhecer os bafos da vida, e o teatro me potencializou muita coisa. Então, estou bem ansiosa para esse nosso papinho de hoje. Maravilha, maravilha. Eu também, bem feliz que você está aqui. A gente vai falar um pouquinho desse universo do trabalho, né? Quando a gente chegar na fase adulta, eu quero até te fazer algumas perguntas, lembrar de como que a gente se conheceu. Lá dos idos, não dá, com você não dá para fazer piada de velho, gente. A gente tem uma criança viada de outra geração, diferente do Turnes, do primeiro episódio, o que vai ser interessante porque a gente vai atualizar um pouco o nosso repertório sobre brinquedos, desenhos animados, referências musicais e etc. Mas para isso acontecer, a gente vai primeiro fazer um mergulho lá na infância e lembrar algumas histórias lá dos primórdios da criança viada, no nosso primeiro quadro, que chama Bambi Baby. Bambi Baby. Vamos lá. Tô pronta, já tô até urinada aqui. Vamos lá. Arthur, qual é a tua primeira lembrança de criança viada? A minha primeira, olha, eu acho que foi quando a bicha nasceu, né? Imagina. Quando ela saiu de dentro de um ventre, olhou para o sol, imagina. Não, guria, acho que minha primeira lembrança de criança viada foi um dia que eu morava, meu pai policial, né? E meu pai era transferido para cidades próximas de Chapecó. Meu pai ia, se jogava e levava a família toda. Então, ele trabalhava nessas delegacias pequenas do Oeste. E eu era, sei lá, nos meus 3, 4 anos, assim, eu sempre gostava muito de andar só de cueca, tanto pela casa como pela rua. Tipo, morava em Palmitos, uma cidadezinha super pequena no Oeste, e botava minha boa cuequinha de guerra e ia para dar uma boa, né, arrastar meu sari pelo centrinho de Palmitos. E aí eu lembro uma vez que eu estava contando, cheguei da rua e estava contando alguma coisa para minha mãe, assim, e aí comecei a falar alguma coisa para ela e com uns bons trejeitos, né, que a gente vai construindo. Guria, aí fiz uma boa mão desmunhecada, né, que é um tabuzão, aí já virou clichê da piada, né, da heteronorma fazer assim. Né? Então, essa mãozinha virada para baixo tem toda uma subjetividade aí que a heteronorma se apropriou para nos taxar enquanto bichas afeminadas. E a minha mãe olhou para aquela mãozinha daquela criaturinha pequena, gorda, branquelinha, lá afeminadinha, guria em Palmitos, e falou: não faz essa mão. Essa mão não pode fazer. E aquilo me veio muito na cabeça, assim, eu falei, por que será que eu não posso fazer essa mão? Eu quero, essa é a minha mão, eu, né, agi naturalmente aqui, botei uma boa mãozinha desmunhecada, e a minha mãe veio com essa repressão, assim, então aquilo ficou muito na minha cabeça. E ali eu já tinha percebido que a minha criança viada estava com tudo. Então, foi a primeira lembrança que eu tenho, assim, de chegar, gesticular algo para minha mãe e fazer essa mão desmunhecada, e ela falou que eu não poderia fazer esse movimento. E aquilo ficou muito na minha cabeça, assim. Acho que ali foi o estopim para tudo que eu sou hoje também, sabe? Quantos anos você tinha, mais ou menos, nessa sua Guria, memória? eu acho que eu tinha uns 3, 4 anos, assim. Eu vou abrir um pequeno parênteses. Eu sei que esse primeiro bloco é sobre memórias de infância, mas hoje eu estou aqui com uma pessoa que estuda essa noção, esse conceito, né? Então, é óbvio que eu vou aproveitar o convidado para dar aquela surra de verbete. Queria entender um pouco o que configura essa noção, né, de criança viada, de onde que vem essa referência. É interessantíssima essa tua pergunta, até porque é muito Brasilis, né? É muito Brasil essa identificação de criança viada. A gente tem, dentro das teorias de gênero e sexualidade, né, esse diálogo com a teoria queer, que é uma teoria que vem dos Estados Unidos, né, através do movimento contra a estigmatização de pessoas com HIV e AIDS, né, que eram chamadas de queer. E aí o movimento social, então, se apropria desse termo e se coloca, então, enquanto queer, né? Somos queer. E esse corpo queer, ele vai enfrentar esses diálogos caretas, preconceituosos, que tornam os nossos corpos marginais.
E aí surge o Queer Nation, que é esse lugar do movimento social norte-americano para bater de frente, então, contra esse estigma do HIV e AIDS. No Brasil, a teoria queer ela vem pela universidade, né? Diferente do lugar do movimento social, adentra esse diálogo da teoria queer através do espaço acadêmico. Então, muito se questiona no movimento LGBTQIA+, mesmo esse lugar do queer, né? LGBTQIA+, LGBTIA+, LGBTI, qual que é essa sigla, né? O queer, ele entra nesse lugar. Então, tem muitos pesquisadores, pesquisadoras que colocam o queer enquanto uma viagem, né? Esse queer que viaja, essa teoria que viaja e que ela é ressignificada nos lugares, nos países, nos territórios. E aí que a gente tem esses corpos queers, esses corpos abjetos. Aqui, propriamente dito, nós temos a travesti, né? Esse corpo travesti também, que é um corpo abjeto, que por muito tempo foi utilizado a terminologia travesti de forma pejorativa. E a criança viada também cai nesse lugar. Então, o criança viada foi apropriado por adultos que eram bichas em suas infâncias, né? Infâncias dissidentes, e aí se apropriaram desse criança viada para, assim, validar existências LGBTQIA+, na infância, porque a gente sabe que corpos de crianças não são como a igreja ou a religião quer nos colocar enquanto corpos angelicais, assexuados, corpos que estão ali só numa fase da vida que não pensa, que não questiona, né? Então as crianças pensam, questionam, né? Formulam pensamento. E a criança viada é um corpo que a gente precisa falar sempre para resgatar essas infâncias que existem e que são negligenciadas, né? Quantas vezes a gente, na nossa infância, já passou por, como esse caso que eu falei da minha mãe, trazendo um recorte bem específico para o meu corpo que eu não poderia agir, né? Sendo que meu corpo mostrou essa mão desmunhecada de uma forma natural e construída nesse sentido a partir do que eu queria ser, né? Então, a criança viada, ela teve um boom também, né, nos últimos anos, onde a gente começa a olhar para a infância de uma forma não mais nesse lugar de a criancinha, o anjinho, a fofinha, e a gente começa assim a dialogar sobre as violências que ocorrem contra crianças, né, principalmente no recorte de sexualidade de gênero, né, as violências sexuais, as crianças que são mortas por serem corpos dissidentes. A gente tem inúmeros casos no Brasil sobre isso, mas também olhar para a criança enquanto um corpo também que produz o seu processo de sujeito, né, que também entende que é um corpo no mundo e que pode sim ser quem ela quiser, e respeitando, obviamente, a sua idade, o seu lugar onde mora, enfim, mas entender que essa criança ela existe e que ela não pode ser negligenciada, né? Porque se a gente não fala sobre criança viada, essas crianças elas vão crescer e muitas vezes vão ser frustradas, né? Vão ser crianças que vão estar sempre dentro do armário, vão se tornar adolescentes no armário, adultos no armário, e aí viver uma velhice também frustrada. Então é importante a gente falar isso. Estou adorando, tá? E a gente pode falar horas, inclusive. Então, uma das questões aí que eu acho que é uma das tensões que existe em relação a esse termo, né, criança viada, é porque, e uma das coisas que faz com que haja toda uma polêmica em torno dessa noção, é essa ideia de que a gente está sexualizando a criança nesse sentido, né, de que, estão pervertendo essa imagem angelical da criança, como se a gente não manifestasse essas dimensões de sexualidade ou como o Renato falou aqui no outro episódio, de um olhar estético sobre o corpo, né? E uma outra tensão que eu acho que é importante da gente notar aqui é que não necessariamente uma criança viada, uma criança que manifesta essas coisas que não são tidas como a norma do que se espera do menino, isso não quer dizer que essa criança vai se tornar um adulto gay, né? Uma das coisas que eu fico pensando é em que momento a gente lá, enquanto está se expressando, a gente entende que a gente é gay ou não. Em que momento ou em que diferentes etapas, né? Porque isso não acontece às vezes assim, sair do armário. Mas que momento dentro dessa expressividade da tua criança, dessa repressão do não posso fazer isso com a mão, não posso falar assim, como que você foi lidando com essa ideia de entender uma orientação sexual, de entender um afeto? Como que acontece essas etapas aí na infância
da criança viada, Arthur? Guria, eu acho que assim a infância dessas crianças dissidentes cai tanto nesse tabuzão, né? E nesses diálogos tão violentos sobre discutir sexualidade de gênero nas escolas, ou abordar a temática da criança viada ou das crianças em dissidência, porque é a única esperança da perpetuação da heteronorma é a criança. Né? A velhice ela já não vai mais trazer algo para a heteronorma, no sentido de perpetuar a espécie. Mas a criança ela vai estar ali num processo de se tornar, né, um adulto, um adolescente, né? Então ela está nesse caminhar, nesse processo biológico do corpo, né? Que se espera sempre que é o nascer, crescer e morrer. Então, para a heterocisnorma, falar sobre um corpo de uma criança que é dissidente não é produtivo para essa perpetuação. Né? Então, se você pega, por exemplo, a exposição da Bia Leite, né, a criança viada, que esteve no Queer Museu, né? E essa exposição foi tão atacada por grupos fascistas, por grupos retrógrados, porque dizia, né, mostrava esses corpos de crianças em dissidência. E aí, quando a gente percebe que, pegando um exemplo mais de mim, né, que cresço numa família majoritariamente masculina, viril, né, onde a única figura feminina era minha mãe, então tinha, né, a minha mãe, agora tem as noras, mas aí tem aquela coisa das noras também, né, então esse espaço criado em cima do meu corpo também, enquanto uma criança viada, é uma expectativa para que eu colabore com os mecanismos da instituição da heterocisnorma dentro da minha casa, né? Porque eu não poderia, o filho mais novo, né? Eu precisava entregar netos, eu precisava trazer então uma nora para dentro de casa, enquanto os meus irmãos estavam trazendo, né? Enquanto meu irmão já estava sendo pai, eu estava ali dentro da casa dos pais terminando o ensino fundamental. Então, essas cobranças acerca do corpo da criança viada, pegando mais específico a mim, sempre trouxeram os questionamentos do tipo, mas não é isso que eu quero para mim, né? Não é esse lugar que me faz bem. Não quero estar aqui também enquanto esse mais um corpo que vai estar reproduzindo toda a violência que o meu pai, sei lá, agia contra a minha mãe diante do machismo, ou os meus irmãos, né, agiam com as suas namoradas, assim. Não era esse lugar que me confortava. Então eu sempre estava do lado da minha mãe. Né? Eu sempre me aproximava mais da pauta de ficar, né, na barra da saia, como as crianças, né, bichas ou dissidentes são taxadas. É aquela criança sempre a mais nova que ficou na saia da mãe. Então, eu vejo que ser esse corpo de uma criança viada que vem do interior com pai policial, né, numa família majoritariamente masculina, viril, é também uma responsabilidade social, sabe? Para entender que aquela instituição familiar foi um lugar de passagem e também não quero estar reproduzindo essas mesmas ações ou essas violências que a heterocisnorma nos coloca sobre os nossos corpos. Porque não é fácil ser uma criança viada, independente da família que ocupa. Por mais que tenha aquele apoio familiar. A gente sabe que a gente sofre sozinha, né? A gente sofre por antecipação, porque a sociedade quer que a gente sofra. A sociedade quer que a gente não seja esse corpo dissidente da norma. Então, é muito importante que a gente possa pensar nesses corpos que são dissidentes, existem, né, constituem família ou não, trabalham em diferentes lugares, vivem suas vidas de forma a reconstruir todas essas violências que são postas aos nossos corpos. Então, acho que é importantíssimo a gente pensar que as crianças viadas de ontem são muitas vezes essas pessoas que hoje estão debatendo isso e tentando reconstruir, né, esse lugar da infância, principalmente, que é tão banalizado ou às vezes é romantizado e, sei lá, cai esse véu da religião sobre os corpos e acaba inviabilizando diversas especificidades do corpo da criança, sabe? Eu queria te fazer uma última pergunta dentro desse contexto, dessa relação. Eu me identifiquei muito porque eu também sempre tive muito mais essa relação com a parte feminina da família, assim, né? Eu sempre fui a criança que estava na cozinha,
porque eu gostava mais, sempre me interessou mais os papos das mulheres do que os papos dos homens. O que não quer dizer muita coisa também. Pode ser que você, sei lá, você esteja interessado na cozinha, efetivamente, né? Mas dentro desse contexto aí, dessa memória, você se lembra, para você naquele momento, isso tinha muito de pequeno, assim, tinha muito mais a ver com estar mais familiarizado, no sentido de estar mais do lado da tua mãe como uma defesa também, como você falou, mas tem algum momento que você, nesse contexto da infância, identifica que existe você suspeita que você é gay, por exemplo, quando as pessoas te dizem que isso é de menina, isso é de Sim, menina? bicha. Ela, a colegona aqui, ela já estava com as garrinhas de fora. Porque era isso. Como tinha um espaço construído para a minha masculinidade, para a minha virilidade, desde as roupas dos meus irmãos, dos brinquedos, dos papos à mesa, do próprio corpo da minha mãe dentro ali da família, sabe? Que era esse corpo que servia, que limpava, que recolhia, que nanã. Então, eu percebia que eu não me encaixava nesse lugar dessa reprodução de violência. E aí os lenços da minha mãe sempre foram, né, sempre foram muito maravilhosos, assim, tinha um animal print, tinha sabe, uns babadinho, e aí Dona Dete fazia um bom crochê, guria, e ela já ficava ali do lado, doida para pegar naquela agulha, para fazer um bordadinho, guria, sabe, numa capinha do botijão. Então eu via que esses lugares, assim, eles eram muito afetuosos. Sabe, eu não sei se por ser o filho mais novo, que sempre ficava mais tempo com a mãe, porque todo mundo saía, né? Meus irmãos tinham a vida deles, já mais velhos, meu pai trabalhava fora, então eu ficava sempre perto da minha mãe. E eu percebia muitas vezes que essas ações de ciúmes, de machismo que rolavam dentro da minha casa, não faziam bem para ela. E aí isso também começou a me distanciar do lugar desejado, sabe? Para o meu corpo ali naquela instituição familiar. Acho que porque eu vivia tão numa bolha heteronormativa que tudo que rompia com isso me cativava, sabe? Então, os brinquedos que não eram taxados na virilidade ou na heteronormatividade, esse lugar de também estar querendo me aproximar das vivências, das dores, dos sentimentos da minha mãe, né, que também passou já por bons bocados dentro dessa instituição familiar. Eu acho que a gente nunca não sei, para mim é muito específico pensar que talvez não tenha um momento em que eu me reconheça gay, né, ou bicha, ou perceba a minha infância viada, mas perceber que toda a minha construção sempre foi muito direcionada para esse lugar a partir de mim, não do externo, né? Eu queria trazer isso à tona e me descobrir mesmo enquanto esse lugar, né, de um corpo dissidente, de uma criança bicha, de uma criança viada. Então, acho que não teve um momento específico. Acho que tiveram momentos que eu fui, sabe, juntando e estabelecendo de fato o que eu queria para minha vida ou quem era eu na fila do pão, sabe, bicha? Bambi moça. Para a minha geração, vou até tentar atualizar um pouco, mas para as pessoas da minha geração, eu tenho 41 anos, né? É quase impossível falar em adolescência sem falar no fantasma do bullying. Embora, assim, na época a gente não falava tanto, não se usava esse termo e acho que se falava muito pouco na escola, né? Tem alguma história de bullying, assim, que tenha te marcado, ou algumas? E que tipo se você sofreu bullying, que níveis, assim, de agressão ocorreram? Na escola, a escola é sempre um campo muito minado, né? Escola para qualquer criança viada ou para qualquer corpo LGBTQIA+, sempre foi um espaço e continua sendo um lugar inseguro, assim, né? Mas eu lembro que, por eu ter começado no teatro muito cedo, acho que a gente vai se encontrando, né? O teatro tem essa coisa de ser uma arte do encontro mesmo, né? Não só com outros colegas, mas consigo. E aí, esse corpo afeminado, esse corpo gordo, esse corpo dessa criança que era já todo elemento de chacota, porque se não fosse pela minha feminilidade, seria pelo meu peso, né? Então, a gente vai meio que criando essas cascas, assim, né?
Obviamente, isso não quer dizer que não dói. É tipo, né, esse lugar que é Priscila, Rainha do Deserto, a gente esquece que dói, mas dói, né? Continua doendo, assim. Então, eu lembro que eu me envolvia com muitas ações na escola, né? Eu fui ocupando lugares também, sabe? Porque essas violências, elas aconteciam. Ou porque eu não queria jogar futebol, né? Ou sempre quando eu ia jogar futebol me colocavam no gol, porque eu era maior, era mais, né, era gordo, então esse lugar da defesa nos olhos ali seria melhor, mas era só uma violência para eles ficarem me chutando bola. Aí eu queria também dançar na educação física, então eu sempre levava um CDzinho de Ruge, um CDzinho de Bros, um CDzinho de RBD, sabe? Um CDzinho de Floribela, da época dela. Então levava e ficava lá dançando com as colegas. E aí você começa a perceber que essas violências, muitas vezes, elas são por quê? Ah, porque eu tô próximo da menina que o outro guri queria ficar. Então, eles começam a trazer todas essas demandas para cima de uma forma tão bizarra de empurrar no intervalo, né? De querer. Eles faziam umas coisas na minha escola que era tipo ficar puxando os meus mamilos. Porque, como eu era uma criança gorda e tinha os mamilos saltados, os guris ficavam puxando minhas tetas. Eu lembro muito disso também. E aí a gente vai criando essa casca, né? A gente vai criando essa casca, vai criando essa casca. E aí a gente começa a perceber que também tem um coleguinha que é bicha, sabe? Que também percebe que tu já é uma bichinha afrontosa, então aquela bichinha que é menos afrontosa já colava com você, sabe? Aí tinha a outra, a sapatãozinha também, que já tinha um bom cabelo raspado do lado, que também já colava. Então você vai montando bonde, né? Eu fui montando um bonde dentro da escola. Então essas violências, elas se tornavam compartilhadas. A gente compartilhava a violência e a gente ia criando esse corpo muito maior para defender contra essas violências que eram institucionalizadas, porque se reclamava na direção, falava que era para se comportar, né, para se portar de forma mais tranquila. Mas eu acho que essa violência maior, mesmo institucionalizada, veio agora na fase adulta, sabe? Na escola, a gente era, sei lá, as discussões de gênero e sexualidade não existiam, então, às vezes, você ficava se escondendo num lugar, sabe, de falar que não era gay, num lugar de se relacionar com as meninas para não mostrar essa fraqueza, sabe? Então você ia criando esses lugares. Mas hoje em dia é muito mais difícil a gente se esconder quando a gente sabe quem a gente é de fato, né? Então essas violências institucionalizadas, elas já acontecem com mais frequência porque a gente tem um olho mais atento, né? E porque essa violência contra os corpos hoje em dia está legitimado pelo governo, né? Então, eu fui uma criança viada no governo Lula petismo, meu amor, né? Então eram outros poréns. Eu fui uma criança viada no começo do governo Collor, amor. Tipo assim, pós-Sarney. É, Meu amor. fiquei pensando numa coisa aqui que eu não sei se é de geração ou se é de azar. Eu não consegui montar bonde com ninguém. E eu tenho uma culpa, né? Uma das muitas culpas que eu tenho na minha vida, né? Porque acho que as crianças viadas mesmo já viram um armarinho da culpa, assim. Tinha um menino na escola que chamava Norberto, que ele era, assim, um gay muito, muito, muito feminino. Então, ele tinha, ele, como a gente dizia, ele dava muita pinta, vamos dizer assim, e eu disfarçava. E o Norberto, eu não acho que ele não tentava disfarçar, talvez ele estivesse no outro ponto da autopercepção dele, que ele já entendia que ele era gay e que ele não via um problema. Eu fico fazendo 1000 leituras do que poderia ter sido, mas eu tenho uma culpa enorme de nunca ter defendido o Norberto, de nunca ter me aliado, entendeu? Porque, tipo, ele era, vamos dizer assim, eu apanhava menos por causa dele, porque ele era o mais afeminado. Então, eu olhava ele... Bicha, mas isso era o quê? 1930, gay? Não, amor. Pra que ficar 1991. resgatando culpa, bicha? Não, 1990, 90 e pouco. Porque também tem esse lugar, Dani, de entender que as discussões sobre sexualidade e gênero são muito recentes. Sim. Né? E recentes num nível assim absurdo. Tanto hoje tem pessoas que não sabem diferenciar orientação sexual e identidade de gênero,
né? E essa culpa, quem tem que carregar não somos nós que fomos violentados, que apanhamos, que fomos agredidos. Quem tem que carregar a culpa por pelos autos de a culpa por vivermos num país onde mais mata LGBTQIA+ no mundo, ou a culpa a nossa mana trans que foi morta, ou a culpa pela nossa mana que não conseguiu emprego porque era super afeminada, é a heterocisnorma. Essa culpa a gente não tem que carregar. Porque a gente tem que entender que juntas a gente é muito mais forte. Né? Eu também fico pensando nesse lugar da escola, assim, né? De como esse espaço violento nos impossibilitou de fazer rede, de certa forma, sabe? Rede entre as nossas. Porque sim, a gente era educado para tretar entre as nossas. Até hoje, né, se espera que a comunidade LGBTQIA+ não seja unida. Né? Quem dirá isso anos 90, anos 2000? Imagina, no interior, no meio do, sabe, onde a Cher perdeu as botas, né? Então, eu acho que essa culpa é algo que a gente não deve carregar, porque quem tem que ter culpa sobre os nossos traumas enquanto corpos LGBTQIA+, é a heterocisnorma, que, de alguma forma, entendeu que a gente não podia mais corresponder às demandas dela, então o que elas fizeram? Então vamos jogar essa culpa em cima deles. Bota a culpa nas colegas ali, que aí elas resolvem. E não, e é maravilhoso pensar que sim, a gente é muito emancipado hoje em dia, né? Não digo todas, mas grande parte das nossas, que tem acesso, né? Que tem diálogo familiar, ou que encontrou outras LGBTQIA+ no meio desse caminho, podem existir, sabe, da forma que quiserem ser. E a gente pode existir num país bizarro da forma que a gente quiser ser, mas obviamente que em algum momento alguma violência vai acontecer. Por isso que é tão importante discutir política pública, discutir os nossos direitos enquanto LGBTQIA+, né? Discutir a inserção das nossas pautas na cultura, né? Falarmos sobre isso e fazermos algo para que a nossa existência ela seja não só nos índices de violência, né? Mas que seja onde a gente quiser estar, onde a gente quiser ocupar. E onde anda Norberto? Você tem contato com o Norberto? Não, essa é uma pergunta que está num dos post-its aqui do processo doações. Onde está o Norberto? Eu sei onde ele está. Sabe, a gente... E vem aqui, Norberto! Não, mentira, deixa aqui. Sai Norberto aqui de baixo. E é uma bichona maravilhosa. Guria, vamos catar o Norberto em algum momento. Vamos achar o Norberto para a gente gravar um... Norberto, se você estiver assistindo ou escutando, manda um telegrama para a gente. Você beijou menino na escola? Você é bem discreta. Eu beijei, cheguei a beijar, mas não muito cedo, assim. Sim, com, sim. sei lá, uns meus 8, 9 anos. Mas, tipo, selinhozinho. Ah, tá. Não. Eu digo no período da adolescência. No terceirão. Aí por ali. a bicha Já não tava deitou. nativo. Ah, arrasou. No terceirão, que aí a bicha já foi conhecendo mais os bafos. Entendeu? Já foi se hidratando, já foi dando uma bitoquinha aqui, uma bitoquinha ali. Mas aí, quando a gay saiu da casa dos pais, que o babado funcionou, né, meu amor? Aí, meu amor, ela fez de tudo. É para isso que a gente paga um aluguel, né, gente? A gente vai para captar. Eu também fui fazer o DESC, e foi quando eu fui morar sozinho, mas eu já tinha 23, né? Eu já fazia teatro. Eu falei, gente, eu preciso dessa experiência para minha vida. Eu cheguei na UDESC, eu tinha acabado de fazer 18 anos. E aí, imagina, a bicha lá de Chapecó veio bater seu tamanco em Florianópolis, na capital, guria. Ela estava própria tieta, chegando, guria, na cidade nova, desconhecia tudo e todos, e aí que eu conheci Edra Maria Regina de Cláudia de Albuquerque de Rockenbach. Aí também teve esse diálogo de conhecer pessoas legais, né, Edrinha? Você já fazia teatro de novinho, né? Também na escola ou fora da escola? Como foi esse Ela se jogou processo? cedo, né? Eu comecei com 6 anos no teatro, fazendo aulas tanto na escola como na Fundação de Cultura de Chapecó. E foi interessante, porque aí eu me encontrei mesmo, né? Acho que o teatro sempre foi um espaço que me legitimou, sabe? Enquanto
criação, enquanto estar, enquanto pensar, assim. Eu acho que o teatro ele faz um bem danado, não só para a pele, como para a sanidade mental dos colegas todos. Como que foi para sua família a saída do armário? Foi assim, gradual, abre uma portinha, bota uma luva, ou foi aquele vrá, já saiu uma Suzaninha com o leque na mão e pá? Menina, essa perguntinha eu amo, porque assim, eu sempre tive esse lugar de falar que não, eu não preciso me assumir, porque os meus irmãos chegavam em casa com as suas namoradas e nunca se assumiam heterossexuais, né? Então esse lugar ele sempre foi muito inquietante para mim, assim, né? Via eles trazendo as namoradas, agindo enquanto as suas sexualidades bem entendidas, e estava tudo certo. Então isso ficou muito na minha cabeça também. Então eu nunca fui de falar, né? Meus pais iam me assistir no teatro, conheciam os meus amigos que iam para minha casa, era só puta e viado, né? Então tinha também esse lugar aí super tranquilo. E aí quando eu vim morar para Florianópolis, olha só que loucura. Vim morar para Floripa, já aqui, querida, ela fez de tudo um pouco nos primeiros dias que chegou na ilha. Ela, querida, ela fez de tudo um pouco. E aí, menina, esse lugar de se assumir foi o seguinte: estava bebíssima em casa e mandei uma mensagem no Facebook para minha mãe. Mãe, quero te falar um negócio, olha só. E fiz um textão e mandei. E aí, guri, recebo a mensagem do meu pai no Facebook da minha mãe. Meu filho, a gente que ele mandou tipo umas 4 linhas assim. Meu filho, a gente queria te falar que a gente já sabia e que a gente te ama. Guria, eu achei tão maravilhoso, porque eu tava assim, com o meu bom Edi, que não passava um Wi-Fi, guria, de apertado, porque eles estavam me subsidiando aqui em Florianópolis, né? Então tava, falei, tava meio louca, já tava meio que em crise, assim, porque tava sendo muito bicha aqui com eles, sabe, que sempre foram meus amigos e confidentes e muito queridos e tal, e, né? Eu tava vacilando, assim, não tava sendo eu de fato com eles, sabe? Então isso ficou muito na minha cabeça. E aí mandei, aí o pai falou isso, a mãe também, aí me ligaram. E aí foi muito engraçado, quando eu voltei para Chapecó, depois de já ter falado isso, meu pai foi me buscar na rodoviária e o meu ônibus chegou, era tipo umas 4 e pouco da manhã, ele perguntou assim, a primeira pergunta, meu filho, mas tu já deu o cu? Eu falei, olha, meu amor, ela não só deu. Eu fiquei assim, estarrecida com a pergunta do seu Gomes. Eu falei, meu Deus. Eu falei, né? Não só dei, como a gente também vai, né? Dando o que se recebe. E aí foi, rimos e passou, assim. Então, foi muito engraçado, sabe? De certa forma. Eles se perguntavam, né? Depois já de ter esse diálogo de que sim, sou bicha, eles iam, né? E se preocupavam com questões de saúde, aquelas coisas clichê que acho que tudo que é gay vai morrer doente em alguma cama, sabe? Então, isso também fui trabalhando com eles uma educação sexual, né, acerca das violências, tanto que minha mãe passava dentro de casa, né? A gente foi construindo um diálogo para além da minha sexualidade. E é muito interessante ver essa evolução também, né? Esse processo de reconstrução do meu pai e da minha mãe a partir desse diálogo da minha sexualidade, né? Tanto das violências do machismo que reinava na minha casa, como dessa emancipação da minha mãe, assim. A dona Dete, eu acho que isso não fez só um bem para mim, como também fez um bem para minha família, sabe? Porque esses diálogos, eles sempre vêm à tona. A minha mãe se emancipou muito, né? Se empoderou, se emancipou muito acerca da mulher que ela é, né? O meu pai, ele tem uma visão muito mais aberta sobre as violências que ele cometia contra a minha mãe e às vezes o que ele vem a cometer hoje em dia, né? A minha mãe traz muito esse questionamento sobre o papel dela dentro de casa, então as ações machistas que os meus irmãos ou meu pai vão cometer ou cometem com ela, ela traz para mim, então ela divide muito e a gente vai se construindo juntos, assim. Então, né, quando eu falei para eles em 2014, foi assim, abriu uma possibilidade
de diálogo sobre sexualidade e gênero na minha casa também, sabe? Isso que eu fiquei mais contente, assim, porque hoje eles são um outro casal, né? Tem uma relação completamente diferente das que eles tinham antes, assim, ao fato. Obviamente também tem essa minha relação de adentrar a universidade, né? De me aproximar das discussões de gênero e sexualidade. Mas acho que foi não só, acho que reitero, né? Não foi só um alívio, um bem-estar para mim, mas também para eles, assim. Acho que é doloroso esse processo de se assumir publicamente, né? Nunca é fácil, mas eu acho que a gente tem que entender que sozinhas a gente nunca está, assim. Seja às vezes as famílias não aceitam, né? Isso é mais comum do que a gente imagina, mas a gente sempre vai ter alguém do nosso lado que vai estar nos apoiando. Então, né, se as pessoas estão ouvindo isso e são pessoas LGBTQIA+, que estão no armário ou que não sabem como contar para as famílias, espera o momento certo. Acho que sempre tem um momento certo, mas tenta sempre estar bem consigo mesmo, consigo mesma, e saber que sozinhas não estamos. Acho que isso é o mais importante, assim. Porque não vale a gente se assumir para ser aceita pelos outros se a gente não se aceita, né? Se a gente não se respeita, se a gente não se compreende enquanto um corpo que, sim, é muito bonito e muito mágico em toda a sua plenitude, que é ser um corpo que é dissidente da norma, né? Não precisamos seguir a norma. Somos corpos que representamos uma diversidade, isso que é o mais maravilhoso de ser LGBTQIA+, né? Eu amo. Por mim seria de novo, todo dia, só mais um pouquinho. Beleza. Hoje eu sou bicha, amanhã eu sou tricha, depois eu sou quadricha, e assim vai. Ping Bambi Pong. Qual era a música da criança viada? Ai, ragatanga, ragatanga. Olha lá quem vem virando esquina, vem Diego. E aí tinha todo um ombro que a bicha já mexia, fazia uma mão. Ragatanga, Ruge. O crush da criança viada. Guria, como eu sou uma geraçãozinha mais jovem, assim, mas o meu crush, sem dúvida, era Zac Efron. Sabe que tá um boyzão hoje, guria? Deus que ajude. O que a criança viada queria ser quando crescesse? Ai, guria, ela queria ser uma boa diva de cinema, sabe? Eu sempre sonhei em trabalhar com cinema desde criança, assim, e acho que a minha criança viada ficaria muito contente se eu adentrasse a esse ramo, assim, né? Obviamente, sem toda essa magia, esse vislumbre que o Hollywood nos prega, né? Porque a gente sabe que o cinema nacional sofre diversos boicotes, mas eu acho que esse lugar do cinema de ser uma diva pop, Marilyn, sabe? Ai, assim, ó, com as suas joias. Tinha esse lugar da diva pop, né, menina? Das estrelas de Hollywood que a bicha gostava. O que a criança viada não pôde ganhar de Natal? Eu acho que a Melissa da Sandy, que eu queria muito. E também tinha o tênis da Sandy, que era lindo, que tinha uma solinha de gel, que era o meu sonho de consumo. E só mais um, que era sapato, né? A bicha gostava de sapato. Que era o tênis da Floribela, que eu achava tão bonito. E todas as minhas amigas da escola tinham, e quando eu ia na casa delas, eu provava, porque eu não era nem boba nem nada, e provava aqueles tênisinhos. Quem protegeu a criança viada? Mamãe protegeu a criança viada em alguns momentos, assim. Em alguns momentos, Dona Dete deu uma protegidinha nessa criança viada, mas a criança viada também protegeu ela mesma, sabe? Eu acho que a criança viada ela não dava o braço a torcer, assim. Ela sabia onde ela estava se metendo, ela sabia observar bem as pessoas e fazer suas estratégias de guerrilha. Por último, quem que era a inspiração da criança viada na vida real? Ai, guria, eu acho não, tenho certeza que foi muito também essas figuras femininas que fui cruzando na vida, assim, né? Tanto a figura da minha mãe, que não só foi essa inspiração para a criança viada, como também para as minhas construções de personagem, como a minha drag, né? Tem muito dessa Dona Dete aí nisso. Mas também Lady Gaga foi uma boa inspiração, porque acho que a Lady Gaga, né? Eu sou meio cadelinha assim de Lady Gaga até hoje, mas foi
sei lá, uma das primeiras músicas que eu ouvi que era tipo Born This Way, né? Foi Born This Way. Eu não entendi inglês, então eu cantava, mas eu sentia que aquela música tinha alguma relação boa. E aí depois, quando eu entendi a letra, eu, né, compreendi ainda mais. Então foi um abrir-alas para essa existência bicha também através do pop norte-americano com Lady Gaga. Sou muito grata, por mais bizarro que seja indústria cultural, mas foi importante essa aproximação com Lady Gaga, sabia? Lady Gaga me tornou uma pessoa boa. Mas estamos aí, né? Entendendo esse lugar da indústria cultural e da cultura de massa. Mas também essas figuras, né? Tanto da minha mãe, acho que algumas professoras do teatro, acho que sempre figuras femininas, assim, me deram muito inspiração, mas também esse lugar de entender que a gente pode ressignificar o nosso corpo enquanto um mero saco de pancadas, sabe? A gente sempre foi muito violadas e violentadas, tanto enquanto crianças afeminadas, mas também enquanto, né, mulheres, e essa sociedade machista é bizarro contra o corpo que é afeminado, né? Acho que o problema da criança não é ela ser uma criança gay, mas ser uma criança afeminada, né? Bambi mulher. Queria falar um pouco sobre a vida adulta agora. De que maneira ser uma pessoa LGBTQIA+, se transforma numa questão aí no teu trabalho, né? Quando isso começa a virar um objeto, seja na pesquisa ou mesmo no teu processo, né? Da Suzaninha, como que isso chega, em que momento isso chega na tua vida? Eu acho que tiveram alguns momentos bem específicos também desse encontro com a potência que é dialogar a sexualidade de gênero, né? Mas também entender a cultura LGBTQIA+, né? Entender que existe uma cultura LGBTQIA+, e que é um espaço interessantíssimo de acolhimento, né? De suporte para diversas demandas que a gente não encontra em outros espaços, assim. É isso. Depois de ter essa aproximação com a academia, de entender, né, de ler muito, de conhecer outras vivências de outros lugares, né, de diferentes modos, mas também esse lugar das violências, né? Acho que as violências elas dizem muito sobre para onde a gente corre, o que a gente faz. E aí, eu e meu companheiro Thomas, a gente já passou por algumas violências, né? Apanhamos mesmo, né? Fomos violentados, agredidos, né? Sofremos essas negligências na rua. E aí a gente começa a entender cada vez mais o lugar que a gente quer ocupar também, sabe? Através da nossa dor, o nosso grito de socorro, ele serve como alguém vai ouvir em algum momento, sabe? Então, acho que a bafo cultural, enquanto um processo de emancipação minha, mas também do Thomas, das nossas demandas de não encontrarmos espaços de acolhimento em Florianópolis, ou uma cultura que dialogava com corpos LGBTQIA+, fazendo isso, foi muito importante para a gente se emancipar, não só financeiramente, como enquanto lugares de fala, sabe? E aí hoje eu vejo que todo esse processo de dor, de violência, de negligência se transformou em um lugar possível de existir, assim, sabe? Então, eu existo diante das violências, porque a gente não pode não falar de sexualidade de gênero dissidente sem a gente abordar as violências, né? Eu não quero negligenciar de que os nossos corpos são violentados e são negligenciados por uma indústria da heterocisnorma. Né? Por mais que em diversos papos a gente fala, mas a comunidade LGBTQIA+, as discussões de sexualidade de gênero sempre caem nesse lugar de violência. Sim, porque é isso que constrói muitas vezes os nossos corpos, as nossas defesas, né? A gente se constrói a partir da dor, muitas vezes. E acho que entendendo que hoje Florianópolis é essa capital vendida
como gay-friendly, e a gente vê os altos índices de violência, ou ainda a gente vê mais um recorte cultural, as nossas propostas de trabalho não sendo aceitas em editais por ter abordagem de sexualidade e gênero, a gente fala que tem alguma coisa errada aí que a gente precisa discutir, né? Que a gente precisa fazer para que isso não aconteça. E acho que diante dessas demandas todas, a gente foi construído como agora a gente está construindo a Setorial de Cultura LGBT de Florianópolis, né, que é a primeira setorial de cultura de Santa Catarina a abordar especificadamente a cultura LGBTQIA+, que sim produzimos cultura, sim temos o nosso diálogo artístico, né, a gente se encontra nesse espaço e produz diversas demandas, né, e questões, e gera empregabilidade, a gente sabe o quão difícil é para um corpo LGBTQIA+, que não corresponde às normas do sistema, acessar o mercado de trabalho formal, né? Então, por que não a gente criar ainda mais esse suporte para que a comunidade LGBTQIA+, seja produtora de sua cultura? Então, me encontrei muito nesse lugar do meu fazer artístico, através da sexualidade do gênero, das discussões da comunidade LGBTQIA+, né? É muito doloroso, mas é incrível a gente poder estar aqui debatendo sobre as crianças viadas, principalmente com fomento de dinheiro público, porque é importantíssimo que isso seja subsidiado, né? É importantíssimo que as nossas pautas elas aconteçam sem que a gente tenha que mascarar elas, né? Eu tô cansada de ter que mascarar projeto para passar em edital, onde sempre a heterocisnorma vai ser contemplada, e a gente precisa que sim, que tenhamos linhas de fomento para os nossos projetos que tenham uma especificidade que a heteronorma sempre catou para elas. Então, dito isso, eu acho que sou muito feliz fazendo o que eu faço, né? Sou muito feliz de encontrar outros corpos LGBTQIA+, que produzem cultura, em Santa Catarina, principalmente, esse estado demasiadamente fascista, né? Um estado aí onde a gente corre risco, mas que a gente sobrevive juntas, né? A gente vê que a nossa arte ela tem um potencial de acolher, isso é o mais maravilhoso, assim. Eu acho que quando a gente entende o potencial que a cultura LGBTQIA+ age na nossa vida, a gente pode sobreviver de uma maneira muito mais leve e subversiva, porque é importante ser subversiva também. Eu amo. Não é Não é maravilhoso, mesmo? Daniel? A gente passar com um projeto que a gente vai falar de nós, das nossas demandas? Fiquei É até lindo nervosa. demais. Eu vou te falar, eu te falei, acho, né, no final do ano, que eu estava emocionado porque o projeto passou. No finalzinho vocês vão saber, né, mas esse projeto ele faz parte, ele é uma ação do projeto chamado Ações para Reexistir, mas que ele não estava lá presente com esse nome, ele passou a existir no projeto justamente por um trajeto, né, de revisitar as memórias e se pensar como uma pessoa gay e que nunca falou sobre isso efetivamente no trabalho, né? Então, o Ações para mim foi um processo de emancipação e de libertação mais do que qualquer outra coisa, né? Hoje eu me vejo me colocando num lugar que eu estou aqui num podcast com 6 bichas incríveis e a gente está falando sobre ser bicha. E para muita gente pode ser assim, nossa, mas é o beabá. Nossa, para mim está sendo um movimento gigantesco na vida, assim. E a gente faz, às vezes, dessa maneira que as pessoas acham que a gente está sendo radical, mas também a gente gostaria de fazer as coisas de uma maneira mais afetiva. Uma preocupação também aqui no podcast, a gente também está tentando entrar numa abordagem, às vezes, um pouco até fofa, né? A gente está tentando lembrar de histórias bonitas e divertidas, também para a gente se acariciar um pouco, pegar a mão e dizer assim, não, a gente chegou até aqui, né? Mas é importante também, né, da gente pensar que alguém vai estar ouvindo ou assistindo esse material e que é uma pessoa LGBTQIA+, que pode estar sofrendo violência dentro de casa agora, sabe? Então, as nossas dores, quando a gente compartilha, a gente torna ela coletiva, assim. E muito do que a gente passa enquanto LGBTQIA+, não é só nosso, né? É de uma comunidade, assim. Então, é importante a gente falar disso, principalmente falar das pessoas que não podem estar aqui hoje e que nós estamos falando por elas também, sabe? Então, acho que quando a dor é compartilhada, ela se torna coletiva e a gente pode ressignificar mesmo, assim. Então, estamos juntas, isso que é o mais maravilhoso.
Bambi na Floresta da Memória. Bambi na floresta. Arthur, sabe aquelas cápsulas do tempo que os americanos guardavam, enterravam no quintal, com objetos que eles queriam encontrar na vida adulta, né? Coisas que envolviam afetos. O que teria na cápsula do tempo da sua criança viada? Você sabe que eu participei de uma cápsula do tempo e que a gente abriu tem umas 2, 3 semanas, final de janeiro, que foi com o pessoal da minha escola, da turma do 8º ano, em 2010. E eu guardei várias fotos dentro dessa cápsula. Então, eu guardei várias fotos e escrevi textos também. E foi muito interessante, assim, porque a ideia era abrir depois de 10 anos essa cápsula. E a gente abriu 11 anos depois, assim. Então, tinha muita coisa que me mexeu também, sabe? Como, por exemplo, estava indo tudo bem e, de repente, eu li, assim, que a minha criança, naquele momento, ela estava muito falando de Deus, porque, na época, eu estava participando de um grupo de jovens da igreja lá em Chapecó, porque eram os meus amigos que eu conhecia, eles estavam indo, eu fui também, que eu me metia nessas coisas. E eu vi também nessa escrita que eu coloquei que onde eu esperava estar daqui a 10 anos, né? Isso em 2010, era que 2010, 2020, né? Que a gente abria a carta, que eu estivesse casado com um filho, casado com uma esposa. Então, isso mexeu muito comigo, assim, eu falei, calma, porque eu já sabia que eu era uma bichona, né, mas entendi que talvez a influência do meio naquele momento onde eu estava frequentando tivesse me colocado num outro lugar, assim. Então, isso me deixou um pouco mexido, mas eu achei ótimo relembrar isso. E eu acho que na minha cápsula, menina, queria só compartilhar esse bafo, na minha cápsula do tempo, hoje, se a gente fizesse hoje a cápsula do tempo, não entendi. Ou da criança. Menina, eu acho que na minha cápsula do tempo ia ter. Sabe aqueles joguinhos de água que eles tinham umas argolinhas que encaixava? Maravilhoso esse joguinho. Eu Eu não não lembro lembro o o nome nome. desse jogo, mas eu amava esse jogo. E eu lembro que meus irmãos tinham e eu queria brincar muito com eles. Eu acho que também teria uns bons lenços de Dona Dete, minha mãe, que eu sempre amarrava os lenços, assim, guria fingia que era o meu bom cabelo. Muitas joias, assim, muitos brincos, pulseiras que eu lembro que eu usava da minha mãe também. Colocaria tudo isso lá. E também colocaria. Acho que alguns CDs, assim, tipo um bom CD de Ruge, um bom CD de Bros e um bom CD de Lady Gaga, obviamente, porque é atemporal. O que Mama Monster faz. O que você diria para sua criança viada lá no passado? Bicha, levanta essa cabeça, porque tem um monte de trabalho para a senhora fazer ainda nessa vida, hein? Principalmente pela luta dos direitos da comunidade LGBTQIA+, e pela cultura LGBTQIA+. Tem muito caminho ainda, tem muito perrengue que a senhora vai passar, tá? A senhora vai desacreditar da senhora em algum momento, mas a senhora vai botar uma peruca nessa sua cabeça ou um nariz de palhaço e você vai se sentir maravilhosa, aplaudida, amada pelo seu público, porque a senhora vai ter discurso e vai ter ação também. Então, querida, siga firme, forte nesse bafo, porque bicha burra nasce hétera e essa não foi o seu problema de vida, querida. Por fim, o que você diria para as crianças viadas que estão nos assistindo ou nos ouvindo nesse momento? Sejam o que vocês quiserem ser sempre. Se respeitem, busquem se amar e entender que sozinhas vocês nunca estarão. Por mais difícil que seja ser uma criança viada ou um corpo LGBTQIA+ no Brasil, sempre vai ter alguém que vai estar nos acolhendo, sempre vai ter alguém que vai nos estender a mão, sempre vai ter alguém para secar as nossas lágrimas. E geralmente essas pessoas são ainda mais vulneráveis que nós. Ai, amor, obrigado. Muito, muito, muito obrigado. Queria te pedir para você divulgar as tuas redes
aqui para a gente também, quem estiver ouvindo, quem estiver assistindo, conhecer um pouquinho mais do teu trabalho. Eu que agradeço, muito obrigada por me ouvirem falar horas, porque a bicha adora falar, guria, e quando tem um microfoninho, então ela canta até o hino nacional. Mas, menina, quero agradecer imensamente, um prazer inenarrável. Me sigam nas redes, @risotril no Instagram. Lembra de risoto e rivotril, duas coisas que a gente adora. Então é risotril no Instagram e o Lattes dela, a Gina logo divulga lá. E é isso, pode ser Bafo Cultural também nas redes sociais. E o que precisarem, estamos aí. E acho que é isso, né, minha irmã? No mais, sigam firmes e fortes. O 2022 está chegando. Eu estou mutado aqui. Estava mutado. Ai, muito, muito obrigado pela tua participação, por essa conversa tão gostosa. Queria lembrar que a gente se conheceu em Chapecó quando a senhora estava... Bati no microfone. Quando a senhora estava vindo morar em Florianópolis, a gente se conheceu no casamento acho que da Camila Mioto lá, né? Uhum. A senhora é uma jovem. E no outro dia eu vim pegar o voo para vir de Chapecó para Floripa, a gente pegou o mesmo voo e a senhora vindo para a faculdade. E é tão gostoso de ver o trabalho desse tempo todo de lá para cá e ver a senhora crescer e virar essa força aí com esse trabalho todo. Fico muito, muito, muito feliz de te ver e estar aqui com você nessa conversa. E esse é o segundo episódio do Criança Viada Show, uma ação do projeto Ações para Resistir. Esse projeto conta com o patrocínio do edital de chamamento público para projetos culturais e compra de espetáculos da Lei Emergencial Aldir Blanc, da Prefeitura Municipal e da Fundação Cultural de Itajaí. Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o projeto Ações para Resistir, acesse www.com.br. Lá tem referências de pesquisa, diário de processo, vídeos, imagens, e aí vocês podem conhecer um pouquinho do trajeto que a gente percorreu até chegar nesse podcast. E vai saber também um pouco mais adiante sobre outras ações do projeto que estão para acontecer. Tá bem? A gente se vê no próximo episódio, ou se ouve em um outro episódio também aqui do nosso podcast. E até mais. Criança viada, criança viada, criança viada, criança viada, show.